Oiê! Hoje eu vou falar de Valor Sentimental. É o novo filme do Joachim Trier, que é o mesmo diretor do filme A Pior Pessoa do Mundo e de Oslo 31. Antes de qualquer coisa, eu vou dizer que pra mim esse filme assim, é um dos melhores desse ano. É um filme. Acho um filme maravilhoso. Assim. É um filme muito, muito bonito. Então já começo dizendo que eu recomendo para todo mundo, mas eu já sei que lá no final vai dizer de novo, eu recomendo para todo mundo. O filme tem como personagem, para mim, né? Tem como personagem principal a casa. A casa onde cresceu toda uma família, né? Gerações e gerações de uma mesma família. Inclusive, o filme começa com a casa e uma narração em off. Então, a gente percebe que a casa guarda coisas, guarda memórias e que ela enxerga além do que as pessoas enxergam. Eu diria que se fosse um livro, a casa seria um narrador oculto. O filme começa com a morte da mãe, da Nora e da Agnes. Então começa com um velório e o Gustav, que é o pai, que depois que se separou da mãe sumiu e nunca mais deu ar da graça, aparece no velório. E aí, a partir disso, a gente vai. A partir disso, as coisas no filme vão se desenrolar com esse aparecimento dele inesperado, quer dizer, inesperado para Nora, porque a Agnes convidou ele para o velório da mãe. Entender a relação dessa família, principalmente desse trio, né? O pai, o Gustav, é interpretado pelo Stellan Skarsgård. Eu acho que esse sim é o papel mais importante dele. Porque eu sempre achei ele um ator muito bom e eu sempre achei ele subaproveitado. Ele fez Millennium, né? O Homem que Não Amava as Mulheres. Mais um papel, né? Mais secundário. Quer dizer, não tão secundário, mas enfim. Ele fez Ninfomaníaca como a pessoa mais velha que acolhe a personagem da Charlotte. E mas ele fez também Mamma Mia, ele fez milhares de filmes, mas assim, dos filmes bons eu achei o que eu me lembro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres e Ninfomaníaca, mas e este aqui ele tá no papel principal e tá muito bem. A Nora, que é a filha mais velha, interpretada pela Renate, que é a mesma atriz que fez A Pior Pessoa do Mundo. A Agnes, que é a irmã mais jovem dela, é interpretada pela Inga. É uma atriz basicamente de teatro. O diretor não conhecia ela, conheceu ela no teste elenco e ela tá muito bem no papel, muito bem mesmo. Então a gente percebe que o filme. O diretor disse que para ele o filme começou quando ele percebeu que a relação das duas irmãs que tinham o mesmo pai e tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, cresceram na mesma casa, da mesma forma, tem visões completamente diferentes da sua infância, da sua vida, da relação de família. E aí ele começou o roteiro, chamou, né, o co-roteirista, a partir disso, assim, né, duas pessoas que têm a mesma convivência familiar, e eu acho isso muito comum de acontecer, tem visões completamente diferentes. E aí a gente entende. A Nora, por ser mais velha por muito tempo, ficou sozinha. A Agnes, quando veio, já tinha a Nora, então ela já tinha um certo apoio, mesmo que a família fosse totalmente disfuncional, ela tinha a Nora. Então são coisas diferentes. Mas o Gustav, ele é um diretor barra roteirista de cinema super famoso, só que bem mais velho, já tá bem mais velho, mas super famoso. E
se separou da mãe, sumiu, volta neste momento, né, do velório. A Agnes, a Nora se transformou numa atriz, numa excelente atriz de teatro, atriz, diretora e também roteirista, mas de teatro. Ou seja, o pai, por estar nessa área do cinema, sempre tem mais visibilidade. O pai é um grande cineasta de sucesso. E ela, mesmo sendo uma ótima atriz, ela faz teatro, então a coisa fica mais eterna ali, né? E a Agnes, que é a irmã mais moça, ela saiu dessa área, ela até fez um filme quando pequena, dirigido pelo pai dela, mas ela saiu da área e ela é pesquisadora, enfim, ela tem marido, tem filho, ela criou uma família. E aí a gente percebe no filme o relacionamento muito difícil entre esse pai e essa filha. Existe muita mágoa, muita mágoa. O Gustav é um cara todo atrapalhado com as emoções dele. Ele não é capaz de lidar com as emoções, então a gente percebe que ele quer estabelecer um certo resgate com a Nora, já que a Agnes conversa com ele e tudo, e se relaciona, e ele se dá bem com o neto e tudo. Mas a Nora não quer saber, assim, ela é muito arisca a relações, assim. A gente percebe que ela tem uma busca, assim, uma busca em estabelecer um senso de família. Eu não falo em família, marido, filho, não, nada disso. Eu falo em senso de família, de união, assim, de pessoas de afeto, de família. Mas ela tem muita dificuldade. E, na verdade, a gente sabe que todos precisamos ter conexões, né? As conexões são muito importantes. As relações, interagir com o outro. E ela tem muita dificuldade nisso, assim. E aí a gente percebe, né, que vem de toda essa coisa dela, dessa... Então o filme fala muito da solidão das pessoas, da incapacidade que as pessoas têm de estabelecer conexões. E eu acho que sempre existiu essa dificuldade, né, para algumas pessoas mais, outras menos, outras não têm essa dificuldade. Mas agora daí eu vou cair no clichê, né, atualmente com o mundo virtual a gente sabe que isso tá mais difícil, mas enfim, independente disso, eles não estão no mundo virtual nem nada disso, eles têm muita dificuldade em estabelecer conexões. O filme fala muito da transição da juventude para a fase adulta, que é o amadurecimento, né? Ele fala muito sobre isso também. Ou seja, eu diria que o filme fala sobre as coisas mais importantes que nós, seres humanos, né, temos dentro da gente ou percebemos ao redor, assim. O Gustav, ele tá nessa tentativa de resgate com a Nora e ela muito relutante. Ele escreveu um novo roteiro e ele pede pra Nora fazer a atriz principal e ela se nega, diz que de jeito nenhum ela vai fazer. Nesse meio tempo ele vai para um festival de cinema e conhece a Rachel, que é interpretada pela Elle Fanning. A Rachel, ela é uma atriz hollywoodiana de sucesso, que tá meio frustrada, assim, e ela encontra ele, conversa muito com ele, diz que adora os filmes dele, que ela adoraria fazer cinema europeu e tudo. E aí tu pensa, bom, tá, então tá, ela vai cair naquele clichê da atriz americana, hollywoodiana, mas não. Como a Nora disse no papel, ele acaba chamando a Rachel. E ela se entrega, ela enquanto Rachel, porque a Elle Fanning é muito boa, tô falando ela enquanto Rachel, ela se entrega pro personagem de uma forma absurda, ela transborda emoções, ela vive o personagem, ela quer saber sobre a personagem, ela pergunta, e a gente vai percebendo que ela vai fazendo perguntas sobre a personagem,
que são perguntas muito herméticas, talvez íntimas de uma relação. Então dá pra perceber que aquilo é, que a personagem dela é a Nora. E aí a gente vê que ela vai interpretando, e aí eu acho que a Rachel tem um papel muito importante num início, talvez, de uma, assim, de um recomeço entre o Gustav e a Nora. Porque, não vou dar spoiler, a partir do momento em que ela abre mão de uma determinada coisa, por entender essa determinada coisa, ela, de uma forma ou de outra, ela aproxima o Gustav da Nora. Então, ela tem esse papel, na minha opinião, né? Eu vi assim, eu vejo assim. E o filme tem um final espetacular. Espetacular. A casa tem tanta importância que eles viram 100 casas na Noruega. E a Noruega, a gente sabe, é um país minúsculo, né? Eles viram 100 casas, nada estava bom. Gastaram muita verba para encontrar casa e acabaram filmando na mesma casa que ele filmou o filme Oslo 31. Mas a casa é perfeita e a gente vai perceber que ela é perfeita para os enquadramentos, para os movimentos de câmera. E na cena final, assim, que tem um corredor, não vou dizer o que acontece, e aquela porta se fechando para o que acontece além da porta, né? Ali é perfeita, aquela locação é perfeita. Claro, não vi as outras locações que eles viram, não sei, mas aquela locação ali é perfeita. Então, assim, eu acho o melhor filme, assim, um dos melhores filmes desse ano, ganhou o Grand Prix em Cannes, tá concorreu e está concorrendo em todos os festivais. Eu acho que todo mundo deve assistir. É um filme para todo mundo assistir. É isso, um bom filme para todas, para todos. Beijo.